Meus amados, graça e paz. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo, à igreja de Tessalônica, capítulo 5, apenas o verso 17. E neste final do capítulo 5, Paulo dá conselhos importantes à igreja, mandamentos que devemos obedecê-los. Por exemplo, ele diz que devemos admoestar aqueles que vivem de forma desordenada. Devemos consolar os desanimados, amparar os fracos. Que haja paciência, tenham paciência com todos. Façam o bem. Estejam sempre alegres. Não apaguem o Consolador. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Examinem todas as coisas. Agora, retenha aquilo que é bom. E aqui no verso 17, Paulo também dá este mandamento à minha vida e à sua vida e à igreja. Paulo escreveu: orem sem cessar. Orem sem cessar. É claro que cada mandamento deste aqui a gente pode examinar e extrair de cada um lições excelentes para a nossa vida cristã, para a nossa vida no dia a dia. A igreja pode sentar. Feche os olhos, meu irmão, e oremos. Amado Deus, para sempre seja louvado o teu nome. Cremos na imanência de Deus. Cremos que o Senhor está presente entre nós. O Senhor recebe o louvor que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. O Senhor escuta a nossa oração. E o Senhor responde cada oração feita, cada pedido. E é claro que o Senhor responde segundo a sua vontade, que é soberana. O Senhor não se deixa seduzir pelo capricho humano. Ele sempre faz a sua vontade. Sempre foi assim e continuará sendo assim. Portanto, ó Deus, que possamos aprender esta verdade a respeito da soberania do Senhor. E tudo o que fizermos seja feito para o louvor de Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, há uma frase que é muito repetida, muito conhecida, porém é tremendamente verdadeira.
A frase diz assim: a oração deve ser a chave que abre a porta do dia e a tranca que fecha a porta da noite. Não há nenhuma dúvida, meus irmãos, que todos nós concordamos, todo cristão concorda, que a vida cristã séria, comprometida, envolve uma permanente atitude de oração. Eu, sinceramente, não consigo compreender, não cabe na minha cabeça limitada, uma vida cristã que essa oração não faz parte dela, ou a vida de oração não faz parte daquela vida. Eu não consigo imaginar um cristão que não sente prazer em estar na presença de Deus. Não cabe na minha cabeça. Eu não consigo compreender. Paulo, evidentemente, meus amados, inspirado pelo Espírito Santo, ele determinou: orem sem cessar. É um mandamento de Deus. E nós cremos que Paulo escreveu, inspirado pelo Santo Espírito. Orem sem cessar. Quando a gente escuta essa palavra, ore sem cessar, evidentemente a gente imagina que isso significa orar 24 horas sem nenhum intervalo. Mas deixe-me explicar que não é assim. O termo traduzido por sem cessar não significa fazer continuamente, mas sim voltar a fazer constantemente. Constantemente. Um crente gosta de orar. Um crente ama estar aos pés do Senhor. Um cristão ama se quedar diante de Deus, se colocar diante do altar de Deus. Todo cristão sério ama a vida de oração, ama orar. Nós, povo de Deus, e nós somos povo de Deus, povo da nova aliança, devemos sempre manter conexão permanente ou constantemente ativa com o Senhor Deus. Constantemente com o Senhor Deus. Eu não consigo, meus amados, conceber a ideia de um crente que ora somente nos cultos de oração da igreja, quando a igreja se reúne coletivamente. Eu não consigo compreender um cristão que se satisfaz somente com aqueles poucos minutos que a liturgia do culto manda orar. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E aí só volta a orar no culto seguinte. Portanto, eu não consigo compreender uma vida cristã que não leva a oração muito a sério. Não entra na minha cabeça. Até porque nós devemos lembrar que o Senhor conhece
os desejos do nosso coração. E mais ainda, a Bíblia também diz que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração. Agora, eu só vou compreender essa verdade quando eu me agradar do Senhor. E me agradar de Deus significa estar sempre conversando com Ele. A gente imagina que a oração é uma coisa algo que a gente imagina que é uma coisa assim extraordinária. Não é. Oração é algo simples. Oração é abrir o coração diante de Deus. Hoje de manhã eu estava na minha hora devocional orando. E eu dizia: Senhor, tem coisas que eu não entendo. Eu não duvido, porém não entendo. Não cabe na minha cabeça. E eu apresentei ao Senhor algumas coisas. Em oração. Numa conversa. Conversando com Deus. Dizendo: Senhor, muitas vezes paira sobre a minha cabeça a dúvida. Também. E aí eu percebo, meus amados, que nesse momento, Deus, de uma forma extraordinária, Ele dissipa qualquer dúvida da nossa mente. Por quê? Porque o Santo Espírito nos conduz à palavra. E quando o Espírito nos conduz à palavra, as dúvidas são totalmente dissipadas. Por isso Davi escreveu no Salmo 37, verso 4: agrade-se do Senhor. Seja amigo do Senhor. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mesmo quando estamos em silêncio. A gente imagina que orar é somente usando palavras. Não. Eu posso passar 30 minutos, 40, 50, silenciosamente diante de Deus. Sem falar absolutamente nada. Ali somente aos pés do Senhor, silenciosamente. E eu não tenho dúvida que neste silêncio a gente consegue ouvir a voz de Deus. E quando eu digo ouvir a voz de Deus, por favor, não fique imaginando você ouvir: meu servo está me ouvindo. Não. Isso é outra coisa. Eu falo daquela impressão tremenda que acontece na alma da gente, no coração da gente, na mente da gente, no nosso interior. Então, meus amados, a história do cristianismo, a história da igreja cristã, nos mostra que homens e mulheres de oração foram gigantes na obra do Senhor. Homens e mulheres que amavam a oração, que se quedavam aos pés do Senhor em momentos longos de oração, foram pessoas tremendamente usadas na obra do Senhor. E não é diferente hoje. O mandamento de Deus continua o mesmo para a minha vida e para a sua vida. Orem sem cessar.
Voltem sempre ao momento de oração. Constantemente volte a orar. Volte a ter uma conversa amiga e saudável com o Senhor. E eu quero destacar algumas coisas. Orem sem cessar. Primeiro, no trabalho, no ônibus, na escola, no trânsito, em casa, na universidade, no templo, na reunião do pequeno grupo, na reunião da sociedade doméstica e assim por diante. Em todo lugar é lugar de orar. Em todo lugar é lugar de orar. Às vezes uma palavra pequena, curta. Eu lembro que quando meu carro capotou, estava eu, Joslete e as duas meninas, ainda crianças. A minha oração foi rapidíssima. Misericórdia. Não deu para usar a segunda palavra. Eu simplesmente disse misericórdia, e Deus ouviu aquela oração curta. Louvado seja Deus. Perda total do carro, nenhuma vida se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo lugar é lugar de orar. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, Paulo escreveu: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Oração de agradecimento, de pedido, de intercessão, de imprecação. Todo tipo de oração. Segundo, orem sem cessar, para que a sua ação como gente, como ser humano, seja prudente, principalmente quando a ação envolve o nome do Senhor. Ore sem cessar. Todavia, entenda que esse momento envolve o nome que está acima de todo nome, o nome de Deus, o nome de Jeová, o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O sábio Salomão nos dá uma base sólida sobre esse assunto no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 2. Está escrito assim: que sua boca não se precipite. Isso nunca acontece com a gente, né? É uma boca santa. Boca santa, lábios santos, língua santa, língua purificada. Língua que somente sai aquilo que edifica e honra a Deus. Não é assim? Igreja perfeita. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Cuidado com aquilo que você diz diante de Deus. Ore sem cessar, porém seja precavido. Seja precavido, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Verborragia não é oração. Falar demais não é oração. Eu não fico muito entusiasmado com orações gigantes. Oração gigante tem que ser no quarto, a sós com Deus. Publicamente tem que ser direta, objetiva, clara. Verborragia não é oração.
Muitas vezes é a vontade de se apresentar não diante dele, do Deus eterno, diante das pessoas. Para alguém dizer assim: que oração bonita, que oração eloquente, como essa pessoa fala bonito quando ora. É um discurso, não uma oração. É uma peça literária. Oração não é isso. Oração não é isso. Verborragia não é oração. Tiago orienta todos nós, quando ele diz assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado. O grande problema é que todos nós falamos demais, até para Deus. Tiago está dizendo: meu irmão, seja tranquilo. Escute muito mais a voz de Deus através da Escritura. Aprenda a ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia. Escute mais a Deus. Seja tardio para falar. Outra coisa que a oração nos ensina: antes de pregar para os outros sobre Deus, a gente precisa aprender a ouvir o que o Senhor diz e devemos praticar aquilo que o Senhor nos disse. Antes de pregar para os outros, aprenda a ouvir. Ore sem cessar, porém, meu querido irmão, com muita atenção naquilo que a Bíblia recomenda quando uma pessoa está diante do trono de Deus, quando uma pessoa se posiciona diante do altar da glória, diante do Senhor. Terceiro, orem sem cessar, para que o seu coração tenha prazer no amor e se horrorize diante da possibilidade da indiferença. Tem coisa mais doída do que a indiferença? Tiago escreveu: alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Não seja indiferente a essas coisas. Ore sem cessar, a fim de que você ore pelo que sofre e ore também por aquele que está feliz da vida. Cante louvores. Louvor também é uma forma de oração. Quando a gente observa o que Tiago escreveu, irmãos, a observação deste versículo nos leva à prática do amor e da alegria. Amor cristão, alegria cristã. A prática da alegria e do amor. E mais ainda, nos blinda do verbo blindar. O Senhor nos protege do sentimento de indiferença. Orem sem cessar. E vocês serão protegidos desse sentimento devastador da indiferença. Quarto, orem sem cessar, para que a mesma língua que glorifica o Senhor não calunie os irmãos. Não acontece no arraial cristão, não é? Calúnia? Não. Será que não? A mesma língua que glorifica ao Senhor, muitas vezes é a mesma língua usada não pelo Senhor, mas pela carne, pela vontade humana.
e às vezes pelo diabo. Porque muitas vezes não é a ação do diabo, é a maldade do coração do homem. Tem coisa que o diabo diz assim: ora, essa pessoa está atribuindo a mim aquilo que está no coração dela, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho culpa, a culpa é dela mesma, é da própria pessoa. Então, amado irmão, ore sem cessar, a fim de que você seja protegido do sentimento da indiferença. Em quarto lugar, ou melhor, a fim de que você possa, glorificar a Deus com toda a alegria no seu coração. Para que o poder da sua mente não seja o de criticar, mas de construir. Tem uma frase que diz assim: a minha crítica é construtiva. Será que é mesmo? Porque a crítica chamada construtiva, ela é feita nos bastidores. Não é diante daquela pessoa. Se fosse para construir, aquele irmão chamaria a outra pessoa e diria: meu irmão, eu quero conversar com você a respeito de tal coisa. Aí vai construir, e não destruir. É claro que a gente não vai ler, não dá tempo, mas Tiago dedicou um capítulo inteiro sobre a língua. Tiago capítulo 3. Leia, meu irmão. É importante a igreja conhecer. Em quinto lugar, orem sem cessar, para que não caia na tentação. Escute bem. Para que você não caia na tentação de pensar que a sua opinião é uma lei e a sua vontade algo infalível. Vou repetir. Ore sem cessar, para que você não caia na tentação de pensar que sua opinião é uma lei e a sua vontade algo infalível. Cuidado, homens. Cuidado. Na questão do trato com a esposa. Sua lei não é infalível. Então, ore sem cessar. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus adverte os discípulos sobre o perigo da tentação. E isso é uma tentação. O Senhor disse assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele não atribui a culpa ao diabo. Ele diz: a culpa é de você mesmo, a culpa é sua. Ore sem cessar, para que não caia na tentação de pensar que sua opinião é uma lei. É a minha opinião. Tem gente que fala assim, não é? Bom, essa é a minha, e enche a boca, é a minha opinião. Será que a minha opinião é a opinião de Deus? É a opinião do Evangelho? É a opinião da Bíblia? É a opinião da palavra do Senhor? A minha opinião está submissa à vontade de Deus? Será? Então, cuidado com a opinião pessoal. Eu penso assim, ponto final. Alguém diz: é o meu pensamento, é o que eu penso. E aquilo que eu penso, eu digo: eu penso dessa maneira. E ponto final. É uma pessoa que não está aberta para o diálogo. Em sexto lugar, ore sem cessar, para que o mover do Espírito não cesse em sua vida. Paulo disse: não apague o Espírito. Ore sem cessar, para que o mover do Espírito não cesse em sua vida. E quando o mover do Espírito Santo seca na vida de uma pessoa, os frutos ficam secos. Os frutos ficam secos. Os dons ficam amortecidos. Não aparecem mais. A vida espiritual abundante e contagiante, ela sumiu. Ore
para que o mover do Espírito não cesse em sua vida. Eu gosto muito daquilo que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, 26 e 27. Está escrito assim, meu irmão. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A minha fraqueza pessoal. Eu sou fraco. Eu sempre estou dizendo isso ao Senhor. Senhor, como eu sou fraco. Eu peço perdão a Deus sobre alguma coisa e no momento seguinte eu faço de novo. Fraqueza. Fraqueza. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que trabalho fantástico! E quanto trabalho você dá ao Espírito Santo? Quanto trabalho eu dou ao Espírito Santo? E ele vai diante de Deus gemer por mim. É claro que às vezes você geme também. Você geme e chora. É verdade. Mas você continua sem saber orar como convém. E Paulo continua. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Na carta aos Efésios está escrito, lá no capítulo 4, verso 30, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não deixe o Espírito magoado com você, com a sua atitude, com a sua fala, com a sua língua. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia eterno, para o dia da redenção. Ah, meus irmãos, eu tenho muito medo de deixar o Espírito Santo abafado na minha vida. E eu sei que eu faço isso. Eu sei, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que eu deixo o Espírito Santo triste. Quando sou descuidado com a minha língua, quando sou descuidado com o meu agir, com a minha ação, quando sou descuidado em outras áreas da minha vida, eu sei que o Espírito Santo que me foi dado como selo para o dia eterno, para o dia da redenção, ele fica muito triste dentro de mim. O Senhor determinou aos crentes, é um mandamento de Deus, Efésios 5:18, todo mundo conhece, deixem-se encher do Espírito. Não é uma busca legalista, é algo que está dentro de você. O Espírito foi dado a você, ele fez do seu corpo o seu templo, ele está lá, mas de repente triste, abafado, por conta de uma vida descomprometida. Aí o Senhor diz assim: deixem-se encher do Espírito. Em outras palavras, diante do Senhor, diante do Espírito, se deixe encher. Encha-se do Espírito Santo, meu irmão, diariamente. Diariamente. Leia a Bíblia. Ore sem cessar. Entregue-se diariamente ao Senhor. Deixe que Ele tome conta da sua vida e o fluxo do Espírito não cessará no seu viver. Esse fluxo abençoador do Espírito não vai cessar no seu viver. E eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: orem sem cessar. Coisa prática. Primeiro, cultive uma vida de oração. Eu não sei a vida de vocês, a minha é muito pobre.
Eu não sei vocês, de repente, há aqui em nossa igreja, gigantes de oração. Cultive uma vida de oração. Uma vida que ama estar aos pés do Senhor. Por quê? Porque o Senhor fortalece o coração, o Senhor acode os humildes. Quando a gente ora, estamos sendo fortalecidos. Quando a gente ora, a nossa vida é revestida de humildade. Salmo 10, verso 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Nunca seja arrogante, meu irmão. Nunca seja presunçoso. Fuja disso. Isso é carnalidade. Seja humilde. O Senhor abraça o humilde. O Senhor ampara o humilde. Cultive uma vida de oração e tenho certeza absoluta que você será sempre uma pessoa humilde. Segundo, cultive um espírito de gratidão. Espírito de gratidão. Sabem por quê? Porque o Senhor tem ouvido a sua súplica. De repente, Ele não lhe dá a resposta que você gostaria de ouvir. Mas o Senhor está ouvindo sua súplica. Ele está ouvindo a sua oração. No Salmo 21 está escrito da seguinte forma, no verso 2. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Já pensou nisso? O Senhor não nega as suas súplicas. O Senhor não vira as costas para o seu momento de oração. Ele nunca vai dizer a você: estou enfadado de ouvir a sua voz. Estou cansado de ouvi-lo. O Senhor sempre vai ouvir a súplica dos seus lábios. Terceiro, cultive a oração permanente. Volte a orar constantemente. E essa oração nunca é mecânica, nunca é sem vida, nunca é sem reverência, sem a verdadeira alegria. É a oração que compreende quem é Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, e você se vê minúsculo diante do eterno Deus, e ali você reverentemente, você fala do seu pecado, fala de sua vida, fala dos seus conflitos, fala das suas dores, fala de suas lutas, você abre o jogo, abre para o Senhor tudo aquilo que está acontecendo na sua alma. Nunca seja legalista. Nunca aprenda com a religiosidade dos fariseus. Seja reverente, seja humilde e espere sempre em Deus. Lá em Mateus capítulo 23, verso 27, o Senhor disse aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, se referindo a escribas e fariseus: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, sepulcros caiados de branco, que por fora se mostram belos, parece que são, mas na verdade não são. Parecem belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. E mais ainda, o Senhor acrescenta: e de toda podridão. Não vamos praticar o que os fariseus praticavam, o que os escribas praticavam. Sejamos pessoas conscientes
E pessoa consciente cultiva a vida de oração constante. Vida de oração permanente. E eu encerro dizendo: orar. Orar implica em profunda intimidade com o Senhor. Orar implica em profunda intimidade com o Senhor. Eu lembro de uma vez, para encerrar, de um moço chamado Adiel, meu colega lá no seminário, seminarista. Estávamos em Aracaju, seminaristas do 4º ano, e fomos orar. Eu, Adiel e o pastor da igreja. 2 seminaristas e o pastor. Eu orei, o reverendo Franklin orou. Nada aconteceu. No momento que Adiel disse assim: meu Deus, Pai, era um homem de oração. Nunca foi um grande pregador, mas era um homem profundamente íntimo de Deus. Lá no interior de Sergipe, na zona rural, os irmãos daquela igreja diziam para mim, para Franklin, o reverendo Franklin: o Adiel se tranca no templo e passa horas a fio em profunda conversa com Deus. Então, naquela manhã, no templo da igreja presbiteriana central de Aracaju, ele disse: Pai, o céu se abriu. Não disse mais nada. Ninguém orou. Todo mundo silenciou. E a glória do Eterno, a Shekinah de Deus, desceu sobre nós 3. E todos nós sentimos uma alegria tremenda naquela manhã. Que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa extraordinária. Orar implica em profunda intimidade com o Senhor. Ore sem cessar, meu irmão, e a sua vida vai ser abençoada. Ore sem cessar, minha irmã, e a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser cheia do consolo de Deus e da presença de Deus. Assim o Senhor nos abençoe. Amém?